eu fiquei responsável em falar sobre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, certo? Bom, vamos iniciar falando sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele foi um experimento, né, realizado por esse cara aqui, Henrique Hertz, mais ou menos assim. Isso em 1887, certo? E aí o Hertz, ele descobriu que produção de centelhas, que são faíscas, né, entre dois eletrodos, eram facilitada quando sobre eles incidia luz, certo? Então nasce aí o efeito fotoelétrico, né? A outra coisa também que foi ele que descobriu é que se nós emitíssemos, né, luz com alta energia sobre placas metálicas, especificamente, partículas eram ejetadas da mesma, tá? E aí futuramente, né, veio descobrir que foi o elétron, né? Era um elétron que era ejetado dessas placas metálicas, beleza? Então foi ele que descobriu o efeito fotoelétrico, que basicamente é o que a gente vê nessa imagem aqui, né? Essas ondas aqui, né? Seria a luz incidida aqui em um material, né, de bom condutor. Vocês podem ver aqui os elétrons e ela arranca, né? Quando tinha luz com alta energia, né, ela arrancava os elétrons da placa, beleza? Bom, embora foi ele que descobriu, os caras que mais estudaram, né, assim, tentaram, né, descrever o efeito fotoelétrico, foi esse aqui, o Philip Lerner, em 1902, e o Millikan, que é esse cara aqui que está junto com o Einstein, certo? Isso entre 1906 a 1916. E dentre várias coisas que eles estudaram, o que mais se destacou, né, sobre os estudos deles é que eles conectaram, né, uma placa metálica a um circuito elétrico. Então, como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente tem a luz, certo? E aqui a gente tem uma placa, e aí você incidia a luz sobre essa placa, e essa placa ela estava conectada a um circuito elétrico, onde a gente tinha aqui um amperímetro, e aqui a gente tinha, por exemplo, uma bateria, tá? E aí, né, essa diferença de potencial aqui, né, estaria ligada aos terminais, e aí você incidia luz aqui sobre a placa e os elétrons eles eram ejetados, né, saíam, e aí passavam, né, nesse circuito aqui, e aí teria um amperímetro aqui para medir a corrente elétrica, beleza? Então, conectar placas metálicas a um circuito elétrico, emitir luz à placa. E aí uma coisa que eles descobriram, né, que a física clássica não conseguia explicar na época, era que quase instantaneamente, né, você conseguia medir a corrente elétrica passando pelo amperímetro, quase no mesmo instante em que o fóton, né, a luz, colidia aqui com a placa emissora. Tá? E isso a física clássica não conseguia explicar, né? Porque pela física clássica você deveria ter um intervalo de tempo aqui, né? Para que a luz tocasse aqui e pudesse criar esse circuito elétrico, né? Corrente elétrica para poder ser medido aqui pelo amperímetro, beleza? Bom, falando um pouco sobre as características do efeito fotoelétrico, eu trouxe aqui alguns pontos, é que a intensidade da corrente elétrica ela é proporcional à intensidade da luz. E aqui, gente, eu separei uma simulação que eu tirei lá do site FIT, né, da Universidade do Colorado, para ficar bem mais, né, didático para a gente compreender aqui essas características do efeito fotoelétrico. Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui fala a intensidade da corrente elétrica é proporcional à intensidade da luz. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso circuito, tá? E nessa simulação aqui a gente tem a intensidade, aqui a gente tem um comprimento de onda, né, da luz que a gente vai incidir aqui sobre a nossa placa. Aqui a gente tem o nosso circuito, aqui a nossa bateria e aqui é o amperímetro, né, que seria para medir a corrente, beleza? E aí ele falou que a intensidade é proporcional à corrente. Então, por exemplo, eu vou minha bateria aqui eu vou deixar zero e eu vou aumentar aqui a intensidade, ó, e eu vou colocando aqui luz, e aí vocês já começam a ver os elétrons sendo ejetados, né, da nossa placa aqui. Essa placa aqui é o sódio, certo? E aqui nós temos uma intensidade de 10%. E aí, quando eu aumento essa intensidade, ó, percebe que aqui ó, vai aumentando a minha corrente. Então, como está lá dito, né, uma das características do efeito fotoelétrico é que quanto maior for a intensidade, maior também será a corrente. Eles são proporcionais, beleza? O outro ponto é que
quando V é positivo, os elétrons eles são atraídos para o ânodo. Então, a gente tem aqui a nossa bateria, certo? E eu vou colocar um potencial nela, então eu vou aumentar aqui, deixa eu colocar aqui a 50%, por exemplo. Não, deixa eu colocar 30%. Bom, se eu colocar um potencial aqui positivo, né? Eu não sei se vocês conseguem observar, mas aqui no ânodo, né, aqui desse lado, a gente tem positivo e aqui tem negativo. Uma das características, né, do nosso experimento aqui é que quando esse potencial aqui é positivo, ele atrai os elétrons, né? Então é meio que, vamos dizer assim, ele ajuda, né, os elétrons aqui. Não que o potencial aqui está deslocando, mas ele aumenta a velocidade, a energia cinética dos elétrons aqui, beleza? Que no caso estão sendo atraídos porque aqui a gente tem positivo e as cargas elétricas são negativas, certo? Então, essa é uma outra característica lá do efeito fotoelétrico. Deixa eu botar zero aqui, só para depois a gente voltar para outra característica. Beleza. A outra coisa aqui é que ele fala assim, ó, a corrente ela atinge seu valor máximo para o V em que todos os elétrons emitidos chegam ao ânodo. Deixa eu ver se eu lembro aqui qual era a corrente atinge seu valor máximo para o V em que todos os elétrons... Ah, sim. Gente, é o seguinte, a corrente, quando eu aumento aqui, eu vou colocar a intensidade, certo? Então, vai começar a sair elétrons, né, da nossa placa, né? Então, a corrente ela vai chegar a um valor limite aqui, mesmo que eu aumente o meu potencial, certo? Então, deixa eu botar 100 aqui, Então, eu tenho uma corrente aqui de 0,141. Se eu aumentar aqui, ó, o meu potencial, mesmo que eu aumente, a minha corrente ela não vai aumentar, ela já chegou a um valor limite. O que vai aumentar aqui é a energia cinética dos elétrons, porque a corrente, né, ela está ligada à quantidade de cargas, né, que está chegando aqui. Então, se eu consigo arrancar todas as cargas daqui, né, e chegar ao outro lado aqui do meu terminal, então a corrente ela já chega ao seu valor máximo, beleza? Mesmo que eu aumente aqui o meu potencial. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que a gente poderia fazer. Ó, se eu diminuir aqui o meu potencial, a corrente ela não chegou ao meu valor máximo, né? Porque se eu aumento aqui, não, ela já chegou no valor máximo. Eu vou diminuir meu potencial, vou voltar aqui, certo? Ó, como o meu potencial é negativo, né? Os elétrons eles sofrem uma força de repulsão. Então, a gente percebe, se eu aumentar mais um pouquinho, deixa eu aumentar. A gente vai ter elétrons que vai conseguir... Aí, eu tenho uma corrente aqui. A gente vê que tem elétrons que conseguem ir, só que tem elétrons que acabam voltando. Então, aqui a minha corrente ela não atingiu o seu valor máximo, certo? Porém, se eu aumentar aqui um pouquinho, né, a gente já vê que a corrente ela atinge o valor máximo. E mesmo que eu continue aumentando aqui, ela não vai passar disso aqui, beleza? Então, essa é outra característica que está dito lá. Bom, a gente tem esse gráfico aqui, né? E esse gráfico aqui diz o seguinte, né? Que a gente tem aqui a nossa corrente, né? Em função aqui do meu potencial. E aqui a gente tem a intensidade da luz. Então a gente tem aqui a luz fraca, né? Intensidade 1. E a luz forte aqui, intensidade 2, que é maior do que a intensidade 1, beleza? Só que para ambas aqui, existe um valor limite de potencial, certo? Em que mesmo que a minha intensidade seja mais forte, não vai haver corrente. A minha corrente aqui vai ser zero, beleza? Então, na nossa simulação aqui, seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu aumentar. A minha intensidade aqui, ó, já está 100%, certo? Para esse meu comprimento de onda. Deixa eu ver novamente a explicação. Agora eu me perdi, deu uma bugada agora no cérebro. O assunto é bem, né? Tem hora que a pessoa dá uma perdidazinha. Então, a gente atinge um valor limite aqui de potencial. Aí, mesmo que a intensidade da luz seja forte, não vai passar, né? Não vai ter corrente elétrica. Agora eu queria lembrar como é que eu faço aqui na simulação. Deu uma bugada agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro. Tem, mesmo que eu aumente a minha intensidade, não vai haver corrente. Deixa eu diminuir aqui. Ah, beleza.
Ó, a gente percebe, né, que a nossa intensidade aqui está 100%, certo? Tem uma intensidade de 100% e aqui a minha corrente é zero. Isso porque existe um limite aqui, né? Ó, da minha intensidade aqui, mesmo que a minha corrente esteja, a minha intensidade esteja em 100%, beleza? Então, existe um limite aqui para que não haja corrente. Aqui já vai haver corrente. Aqui a corrente é zero. Então, o meu limite aqui para esse meu comprimento de onda é de -1 aqui, certo? Então, mesmo que esteja a 100%, não vai haver corrente. É o que está dizendo aqui, nesse nosso gráfico, certo? Mesmo que a minha luz ela esteja forte. Depois lá na frente a gente vai ver nas equações, na equação do efeito fotoelétrico, né, que esse meu V0 aqui, ele não depende da intensidade, mas ele vai depender da frequência, tá? Aí no caso aqui, se caso eu aumentar a frequência, que no caso aqui seria diminuir o meu comprimento de onda, né, que está a 400 nanômetros, então eu vou diminuir a minha frequência, significa que eu vou aumentar a energia. Aí sim vai ter uma circulação, aí sim, ó, a gente percebe que a corrente ela aumenta, né? E aí a gente já vai ter uma circulação de elétrons, porque eu mudei a frequência, tá? Depois a gente vai ver lá na equação e vai ficar mais claro. Beleza. E aí, né, uma das coisas que a física clássica não conseguia explicar sobre o efeito fotoelétrico é que uma luz fraquinha, ela conseguia arrancar elétrons da placa metálica, né? Mesmo que seja uma luz daqui, sei lá, de 10% de intensidade, claro que depende, seja diferente de zero, tem que ser, né? E também depende aqui da frequência e do material. Mas mesmo assim, a intensidade aqui, ó, deixa eu colocar 2%, por exemplo, para esse meu comprimento de onda, beleza, não vai ter corrente. Mas, ó, já começa a já ter um pouquinho de corrente. Se aumentar aqui o comprimento de onda, né, a gente já consegue que mesmo em intensidade de 2%, ó, já começa a sair elétrons, beleza? E isso a física clássica ela não conseguia explicar na época. A outra coisa também é que, dependendo do tipo de material no cátodo, né, há um limite de frequência F0 que a luz incidente tem para conseguir ejetar os elétrons. Então, cada material vai ter uma frequência específica. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar zero, deixa eu botar zero aqui, eu vou botar meu potencial sendo zero, para que eu possa ejetar elétrons aqui, pronto, tá zero. Pela frequência, né? Então, por exemplo, se eu começar, deixa eu botar, aumentar aqui o comprimento de onda. Se eu começar a colocar uma intensidadezinha aqui, já começa a sair elétrons, né? Aqui. Para esse meu material aqui, que é o sódio, beleza? Então, esse comprimento de onda aqui, mais ou menos, a gente vê que consegue arrancar, né, de uma maneira assim bem lenta, vamos dizer, os elétrons. Então, mais ou menos, a frequência limite, né, para esse material aqui, que é o sódio, está aqui na cor azul, né? Só que se eu mudar o material, então, por exemplo, se eu colocar o zinco, a gente já percebe que não vai sair elétrons, né? A gente mudou o material. Então, uma das características é que para cada material existe uma frequência específica, beleza? E aí, ó, aí no caso, no zinco aqui, eu tenho que mudar o meu comprimento de onda aqui, né? E aumentar, no caso, a frequência. Aumentando a frequência, eu estou aumentando a energia, né? Então, para o zinco, eu já vou ter que, vamos ver se vai sair. Ó, já começou a sair. Mas aí para o zinco eu tenho que ter mais energia para poder arrancar, beleza? Então, para cada material existe uma frequência limite. Bom, daqui a pouco eu apresento o slide assim de uma forma completa, é por conta que ainda eu volto aqui na simulação, mas é só esse slide aqui. Então, existe uma frequência de corte F0, abaixo da qual não existe corrente elétrica, né? Então, se eu colocar uma frequência abaixo dessa frequência de corte, não vai haver corrente elétrica lá no meu circuito, certo? Então, apenas para frequências F, que seja maior do que F0, existe emissão de fotoelétrons, certo? E a frequência de corte F0 depende do material e da configuração dos átomos na sua superfície, que foi o que eu já comentei, né? E aqui está o nosso gráfico, tá? Esse aqui é o nosso gráfico em que a gente tem um potencial em função aqui da minha frequência, tá? Esse potencial aqui é o módulo, né? Porque, na verdade, o potencial ele aumenta quando ele tende ao negativo, né? Porque os elétrons vão sofrer uma força de repulsão, né? E aí o que a gente percebe, né? Que para poder haver, no caso desse material aqui, para poder existir os elétrons começarem a sair, né? Existe uma frequência específica aqui que é de 4,39, por exemplo.
Eu agora peço perdão a vocês, eu não anotei aqui qual seria esse material aqui, certo? Mas existe um material específico aqui que tem que ter essa frequência aqui para poder sair, né, os elétrons, beleza? E aí uma outra coisa também nesse gráfico que a gente percebe é que conforme eu aumento o meu potencial aqui, eu tenho que aumentar também a minha frequência, ou seja, eu tenho que diminuir meu comprimento de onda, né? Então, no caso aqui, para o meu potencial, quando ele tiver 3 que aqui é módulo, mas no caso seria o -3 lá, né? Para esse material aqui, ó, no caso, para sair, eu tenho que trazer uma frequência aqui ó, de 12 vezes 10 elevado a 14 para poder sair, beleza? Tá, vamos lá. Eu vou para o slide 6. Vou apresentar agora, porque eu não vou precisar mais da simulação. Deixa eu... É ligeirinho, viu? Tá, beleza. Então vamos lá, ó. Quando o V é negativo, né, o meu potencial lá é negativo, os elétrons eles são repelidos pelo ânodo, certo? Que é aquele outro lado lá do nosso circuito. Assim, os elétrons que conseguem chegar ao ânodo são aqueles com energia cinética. Então, quando o elétron chega lá no ânodo, né, para poder gerar o circuito, são elétrons que têm uma energia cinética maior do que a energia associada à minha bateria lá, né? Então, aqui a gente tem a carga elementar multiplicada, né, pelo meu potencial, beleza? Então, esses são os elétrons que conseguem chegar. E aí o potencial V0, que é o meu potencial de corte, ele é denominado potencial de corte, e está relacionada à energia cinética máxima, tá? Dos elétrons emitidos através essa equação aqui, tá? Então, o meu potencial de corte, né, que no caso assim, um valor menor do que ele significa que não vai ter corrente elétrica, mas um valor igual a ele significa, né, que os meus elétrons chegam até o ânodo. Então, o meu potencial de corte ele vai ser esse aqui, né? Ele vai ser igual à minha energia cinética máxima dos elétrons, certo? E aí está relacionado por meio dessa equação aqui. Então, a minha energia cinética máxima ela vai ser igual à minha energia associada lá à bateria. E aí, gente, quem conseguiu explicar, né, de uma forma assim satisfatória as características do efeito fotoelétrico, né, foi o Albert Einstein, né? Que aí, inclusive, né, abrindo aqui um parênteses, ele ganhou, né, o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, né? Não foi porque Einstein é muito comentado, né, por conta da teoria, né, da relatividade, tanto a especial como também a geral, né? Mas não, ele ganhou o prêmio Nobel por conta do efeito fotoelétrico. E na interpretação de Einstein, ele interpretou a luz como uma partícula, né, em que são pacotes, né, e que são fótons, né, quanto. E aí ele, né, baseado nas equações lá agora agora fugiu o nome do cara, o Jonas apresentou, né, Planck, né, e também nas equações de Maxwell, ele chegou à conclusão de que a energia do fóton, né, é dada por essa equação, em que a gente tem a constante de Planck multiplicado pela sua frequência, tá? Essa aqui é a energia de um fóton, certo? A outra coisa também, um outro ponto, é que quando o fóton ele chega ao cátodo, né, lá na nossa placa para poder tirar os elétrons, ou ele é totalmente absorvido por um único elétron, ou ele não é absorvido, né? E aí entra a parte, né, de quântica, né? Tem que ser, igual o professor estava explicando aí na apresentação anterior, tem que ser um valor inteiro, né? Não pode ser meio fóton ou meio elétron, não, tem que ser um fóton e um elétron, né? Então, para o elétron ser ejetado, a energia do fóton absorvido deve ser maior ou igual. Ah, esse aqui é o outro ponto. Para o elétron ele ser ejetado lá da nossa placa, né? A energia do fóton, né, que vai colidir com o elétron, que, né, absorvido, deve ser maior ou igual à função trabalho do material, né? Porque isso também tem uma outra dependência que é o material. Como assim? Bom, nessa imagem aqui, a gente tem, né, essa explicação, beleza? Então você tem lá, né, os elétrons presos à superfície do metal estão em espécie de pulso potencial com energia negativa, tá? Então vamos lá, a gente imagina um material, né, e eu vou emitir fótons a esse material, tá? Então para mim conseguir tirar os elétrons desse material, então existe, né, a função trabalho que depende do material, que é dada pelo φ aqui, onde eu estou passando o mouse, certo? E os elétrons estão em uma espécie de poço de potencial de energia negativa,
tá? Então, essas bolinhas aqui seriam os elétrons, tá? E aqui, ó, superfície do material. E aí, para mim arrancar esses elétrons, né, é por meio dessa equação aqui. Essa relação aqui, essa é a relação entre potencial de corte, energia do fóton, né, aqui, ó, o potencial de corte, a energia do fóton, que é aqui, HF, e a função trabalho, que é dada por φ aqui, beleza? Esse φ aqui é o quê? A dependência do material, como eu mostrei lá na simulação para vocês, né? Cada material vai ser diferente, né? Vai ter um potencial, função trabalho, né, diferente, beleza? Então, a relação é dada por essa equação aqui, certo? E, por exemplo, né, na nossa imagem aqui, a gente tem esse elétron aqui que chegou a esse ponto, a sua energia, né, é igual a zero. Por quê? Porque a energia do fóton, né, foi igual à do potencial aqui, ou da função trabalho, certo? E aí ele não teve energia cinética suficiente para poder sair desse poço aqui, né? Ele saiu, ficou aqui nesse ponto, mas ele não teve energia cinética suficiente para poder, no caso lá do nosso circuito, né, criar o circuito elétrico, né, para poder se movimentar, beleza? Então essa daqui, gente, é a equação do efeito fotoelétrico. Então vamos lá, né? Se caso eu quero descobrir a frequência, né, específica para um meu determinado material, né, para que eu possa arrancar, né, os elétrons, então tá aqui a minha equação, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então para poder eu fazer isso, e como eu mostrei lá na simulação, eu vou colocar a minha bateria, né, igual a zero aqui, né, a energia lá. Eu fazendo isso aqui igual a zero, então vai sobrar da minha equação isso aqui, né, que no caso é a energia do fóton, menos o potencial, eita, acabou passando, menos a função trabalho, toda vez eu estou confundindo com o potencial, menos a função trabalho, certo? E aí eu passei para o outro lado aqui, da nossa igualdade, ficou dessa forma aqui. Aqui a minha frequência zero, porque é a minha frequência de corte, que eu quero saber, né? E aí esse H aqui passa para o outro lado dividindo, então minha frequência de corte é dada por essa expressão aqui, beleza? A minha função trabalho dividido pela constante de Planck. Então, por meio dessa equação aqui, eu descubro a minha frequência para poder eu conseguir arrancar elétrons lá daquele meu material. Então, tá aqui a função trabalho, né? E que vai variar dependendo do material. E aí eu preparei as questões aqui. Eu acho que eu estou sendo bem lento, né? Então, qualquer coisa, professor, o seu pede aí eu acelero mais e... Porque Não, ainda pelo falta amor de falar... Deus, tá ótima a velocidade, tá ótimo. Segue assim. Então, beleza. Eu vou falar ainda do efeito Compton, né? Aí eu preparei duas questões aqui. Essa aqui eu tirei do Moisés, a questão 7.2, que dizia o seguinte, ó, o comprimento de onda corresponde ao limiar para que ocorra o efeito elétrico no alumínio é de 2.954. Aí eu até coloquei o nome aqui, angstrom, porque eu não fiz ainda nenhuma questão com essa unidade de medida. Aí eu fui pesquisar, né? Bicho, o que significa esse A com essa bolinha aqui, né? Mas é uma unidade de medida para comprimento de onda, né? Chamado angstrom. Que, se eu for transformar em metros, né? Então, a bolinha aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 10 metros, beleza? E aí ele quer saber, né? Então, na letra A, qual é a função trabalho do alumínio em eletronvolts, beleza? E na letra B, qual é a energia cinética máxima dos elétrons ejetados do alumínio por luz ultravioleta de comprimento de onda de 1500 angstrom, certo? Então vamos lá, a solução da nossa letra A aqui, beleza? Ele quer saber qual é a função trabalho do alumínio. Então, como eu apresentei para vocês, né? Cadê meu mouse? Aqui. Como eu apresentei para vocês, né? A minha energia, ela pode ser igual à minha função trabalho, certo? E aí o que o Einstein fez, né? Ele descobriu, né, que a energia é a constante de Planck multiplicada pela frequência, então tá aqui a função trabalho. E a gente sabe também, né, que frequência é a velocidade da luz dividido pelo meu lambda aqui, que é o meu comprimento de onda, que foi o que eu fiz aqui. Eu peguei esse F aqui, né, e substituí C sobre o meu lambda aqui. Então tá C sobre lambda. E aí, gente, como ele quer saber a função trabalho, é só substituir agora os valores. Então, eu tenho aqui o meu H é esse aqui, que é a minha constante de Planck, certo? Eu tenho o meu C aqui, que é a velocidade da luz, dividido pelo meu comprimento de onda que foi dado pela questão, né? Que é 2.954. E aqui eu já coloquei o angstrom, né? Eu coloquei em metros aqui, beleza?
E aí, jogando na calculadora, né, a gente sabe, esse S aqui vai morrer com esse M aqui vai morrer com esse outro M aqui, vai subir aqui, vai sobrar aqui a minha unidade, né, eletronvolts, né? Então, tá aqui, então, minha função trabalho, 4,2, como foi pedida, né, pela letra A, beleza? E aí, na letra B, ele quer saber qual é a energia cinética máxima dos elétrons ejetados do alumínio por uma luz ultravioleta que tem esse comprimento de onda aqui, certo? Ele quer saber a energia cinética lá dos elétrons. Então, beleza. Então, lá pela nossa relação, né, a gente sabe que a energia menos a função trabalho é igual à energia cinética aqui, beleza? Então, substituir o valor de E aqui. Aqui é a minha função trabalho, que a gente acabou de descobrir na letra A, que é igual a K, certo? Aí a minha frequência aqui eu coloquei C sobre o comprimento de onda, né? E tá aqui o valor que eu descobri e o K. Então, agora é só substituir e colocar os valores, né? Então, a gente tem a constante de Planck, velocidade da luz, dividido, né? Aqui está a minha função trabalho e aqui está o valor da minha onda lá ultravioleta, né? É ultravioleta? É, ultravioleta. E aqui eu já coloquei em metros, beleza? Então a mesma ideia, M vai morrer aqui com M, o S morre com S aqui, vai subir aqui, vai sobrar aqui a minha unidade. Então a minha energia cinética aqui é 4,1 eletronvolts, beleza? Que é o que ele pedia, né? Era isso. Qual é a energia cinética? Tá certo. Bom, eu acho. Tá certo, tá certo. Bom, a outra questão que eu tirei foi do Halliday, beleza? A questão 26, que diz o seguinte, ó. A luz solar, ela pode ejetar elétrons da superfície de um satélite em órbita, carregando eletricamente. Os projetistas de satélites procuram minimizar este efeito usando revestimentos especiais. Aí ele diz, ó, suponha que um satélite seja revestido de platina, um metal com uma função trabalho muito elevada. Então, a função trabalho é 5,32 eletronvolts. Aí ele quer, ó, determine o maior comprimento de onda da luz solar incidente que é capaz de ejetar elétrons de uma superfície revestida com platina, beleza? Então, ele quer saber o maior comprimento de onda, né? Sendo o maior comprimento de onda, a menor frequência, né? Mas ele quer aqui o comprimento de onda. Então, a gente pega lá a nossa equação, né, do efeito fotoelétrico, beleza? E aí, a minha energia cinética aqui, eu vou igualar a zero, certo? Aí, como eu venho já mostrando para vocês, né, HF, eu posso representar dessa forma aqui, né? A minha frequência é a mesma coisa da velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. E aí, se eu multiplicar a constante de Planck nos dois lados aqui da minha equação, certo? O que eu fiz aqui? Aí Então, aí eu vou pegar todos essa minha manipulação que eu fiz aqui, né? A energia cinética igual a zero. E o que eu fiz aqui, eu vou substituir lá na minha equação, certo? Então, meu HF aqui vai ficar HC pelo meu comprimento de onda máximo, certo? E isso aqui vai ser igual à minha função trabalho, beleza? E aí, gente, chegando a essa expressão matemática aqui, eu só vou substituir os valores, certo? Então, HC aqui, isso aqui é dado tabelado, certo? Que é a constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz, é a mesma coisa de 1.200, 1.240 eletronvolts nanômetros, certo? Então, coloquei aqui o valor. E a minha função trabalho, né? Que foi dado pela questão, que 5,32 eletronvolts está aqui, beleza? E aí o eletronvolts vai morrer, né? Corta aqui. Então, o meu comprimento de onda máximo vai ser de 233 nanômetros, beleza?